Vamos lá, hoje temos nossa aula de Química, certo? Nossa terceira aula de Química. Aqui eu coloquei em vermelho, se vocês podem notar, são os assuntos que a gente já viu, tá? Então, em teoria, primeira unidade, tá completinha, certo? Hoje a gente vai ver, certo? O que? Eu vou pular essa parte aqui de números atômicos, número de massa, vou deixar por último, tá? Números de atômicos e de massa em íons, tá? Hoje a gente vai ver comparando átomos e eletrosfera do átomo. Tá certo? Então, a gente vamos lá, vamos em frente. Continuando, galera, estamos aqui na nossa apostila, certo? Vemos aqui a parte de comparando átomos. Aí ele fala o seguinte: comparando-se dois ou mais átomos, podendo observar algumas semelhanças entre eles, certo? Então aqui ele comparou os átomos de cloro, tá? Com os átomos de potássio. E o que acontece? A diferença aqui é o seguinte: é esse númerozinho aqui, ó, o 35 e o 37, certo? Aí aqui ele explica, ó, os átomos têm o mesmo número atômico. O número atômico é esse aqui de baixo, tá certo? Números atômicos. Se olhar na tabela periódica, tem lá o símbolo, tá, do elemento, o número atômico, tá certo? E aqui é o número de massa, o peso desse elemento, tá certo? Então aqui a gente tem o mesmo número atômico, mas o número de massa diferente, certo? A mesma coisa aqui no potássio, a gente tem o mesmo número atômico, os números atômicos geralmente não variam, geralmente quem varia os números de massa. Pode ver aqui é 39 e aqui é 40, certo? Então, essa é a comparação de números. Então, vindo aqui para os isótopos, né, ele fala aqui, isótopos é quando os átomos comparados possuem mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, os elementos isótopos, tá? É o seguinte, perceba, a gente tem aqui hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá bom? E qual a diferença? Eles têm o mesmo número atômico, tá vendo? Atômico 1. Tanto é que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, certo? Mas vocês podem reparar o que aí? Eles têm diferentes números de massa, tá? Eles tendo diferentes números de massa são chamados de isótopos, tá certo? O átomo de hidrogênio, ok? Passando aqui ele dá mais um exemplo, deixa eu ver aqui. Os demais isótopos são identificados pelo nome do elemento químico seguido do seu respectivo número de massa, inclusive os isótopos de hidrogênio. Então é o seguinte, aqui ele dá, ó, o carbono, número atômico 6, não é isso? Só que o número de massa aqui é o carbono 13 e o carbono 12. Tem aqui o carbono 14. A mesma coisa o grafite, certo? O grafite também, eles têm números de massa diferentes. Aí ele também fala aqui, átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Então ele quis dizer o seguinte, que independente se aqui em cima é diferente, tá? Mas o elemento químico é o mesmo, o que muda é o número de massa, o peso, tá? Lá, quando a gente vai, como posso falar? Quando a gente vai pesar, tá? Continuando, galera, a gente viu os isótopos, certo? Agora a gente vai ver os isótopos, agora a gente vai ver os isóbaros, tá? Os isóbaros nada mais é que são elementos, certo? Que tem o mesmo número de massa, só que diferente número atômico, certo? Como assim? Perceba que a gente tem o cálcio, tá? E tem o potássio. Eles têm o mesmo número de massa, que é 40, só que os números atômicos são o quê? Diferentes, tá? Então, claro, me dá outro exemplo aí. Imagina o hidrogênio, tá? Que tem o número de massa 1. Vamos escrever aqui, vamos passar para cá, tá? O hidrogênio, ele tem 1 número atômico, certo? E o carbono, ele tem 6 número atômico, certo? E o que vai diferenciar entre eles? Eles têm aqui o mesmo número de massa. Vamos dizer que aqui ele tem 4 e aqui tem 4, tá? Isso aqui diferencia, certo? Eles pelo seguinte fato. Tá vendo aqui o 1, tá vendo aqui o 6, certo? Eles têm números atômicos diferentes. Percebam que nos isótonos, né? Os isótopos, isótonos, calma. Nos isótonos, a gente tem os números
esses números aqui, os números atômicos iguais e as massas diferentes, não é isso? Nos isóbaros a gente tem as massas iguais e os números atômicos diferentes, tá bom? E, claro, evidente, temos os isótonos. Então temos os isóbaros, isótonos e isômpanos, certo? Só voltando aqui para vocês lembrarem. Temos os isótopos, que é quando a gente tem o mesmo elemento, onde ele tem o mesmo número atômico igual e massas diferentes, tá? Os isóbaros, onde tem números de... Ai, meu Deus, como é? Números atômicos, certo? Desculpa aí, galera, que eu tô nervoso. Números atômicos diferentes e de massas iguais. E os isótonos, tá? Eles têm tudo diferente. Eles nem têm os números atômicos iguais e nem têm números de massas iguais. Então, vamos lá. Então, isótonos, tá? Tem números de massas e números de atômicos diferentes. Lembrando, números atômicos são os embaixos, números de massa em cima, tá? Opa. E, né, aqui, os isótopos, temos os números atômicos aqui, certo? Os números atômicos iguais, tá? Os números atômicos iguais e os de massas diferentes, tá certo? Preste atenção sempre nisso. Os isóbaros, números atômicos diferentes e os de massas iguais. E os isótonos, tá? São todos diferentes. Então é isso que diferencia eles. No começo a gente acha um pouco estranho, mas depois a gente desenrola, tá? Por último, galera, a gente tem aqui a parte da eletrosfera do átomo, tá? Que ela fala o quê? Que o átomo, ele é dividido, certo? Em camadas. Isso aqui vocês já viram no nono ano, tá? Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. E cada camada tem a quantidade máxima de elétrons. Nessa camada tem 2, nessa 8 e assim sucessivamente, tá? Cláudio, pode ter mais de 2 aqui? Jamais, tá certo? Se tiver mais de 2, o átomo estoura. Passou de 2, passa para a camada L, tá? Acho que isso aqui tá bem quentinho na mente de vocês, tá certo? Então aqui, vamos ver o exemplo aqui da distribuição. Ele deu o exemplo do átomo de bromo, que possui 35 elétrons. Então ele diz que na camada K tem 2 elétrons, na camada L tem 8, na camada M 18 e na N 7. Para quem não lembra, tá? Nada mais é que ele pegou aqui e fez. Eu preciso de 35 elétrons, certo? Na primeira camada tem a K, então ele existe a camada K, 2 elétrons. Na L 8, conta aqui, 10, não é isso? Na M 18, então 10, 28, não é isso? E na N eu posso ter até 32, mas se aqui eu já tenho 18 mais 8 mais 8, 28, para 35 faltam 7, então basta usar apenas 7 elétrons da camada 32, da minha camada aqui N, tá? Que ela suporta até 32 elétrons, então eu só usei 7, tá certo? E é assim que a gente faz a distribuição, tá bom, galerinha? Então ele fala aqui, verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Quando isto ocorrer, devemos colocar a mesma camada 8 ou 18, tá? Então ele quis dizer o seguinte, Cláudio, se aqui fosse 9 eu poderia colocar, né? Ele quis dizer aí que o que? Não, tipo exemplo aqui, vamos lá. O átomo de cálcio tem 20 elétrons, certo? E assim distribuído. Aí o certo, a gente levando em consideração de poder distribuir assim, K2, L8, M10. Só que se eu sei que minha última camada, só posso ter até 8, última camada o quê? Nessa ordem aqui, tá? Só posso ter até 8. Então esse 10 aqui não existe. Então o correto, tá, galerinha? É fazer dessa forma aqui. K2, L8, M8, tá? E passar 2 elétrons para a camada N, tá certo? Então essa regrinha aí, muito cuidado. Lá em cima, quando a gente viu, tá?
Lá em cima aqui a gente teve até 7. Tudo certo, tá? Mas, nesse caso aqui, colocou 8. Não pode, tá certo? A última camada, sempre nessa última camada que você tem que tomar o maior cuidado, ela tem que ser um número, certo? Menor que 8. Então, como aqui ficou 10, a gente só usou até 8 e passou mais 2 elétrons para a próxima camada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse assunto já é um pouco mais complexo, tá? E que seria interessante eu estar com vocês, mas tenham calma, tá certo? Assim, caso vocês tenham dúvida, a gente faz a resolução dos exercícios. No final, quando a gente terminar os exercícios, eu vou consultar vocês os mais complicados assuntos que vocês não conseguiram acompanhar pela videoaula, que a gente sabe que videoaula é diferente do que eu estar lá com vocês. E a gente, né, isso, leva em consideração, né? A gente vai ver aqui também, ó, se vocês lembrar, tem os subníveis, tá bom? Que para cada elétron tem aqui, isso aqui, galera, se chama distribuição de Pauling, tá? Que eu vou passar um trabalho para vocês falar sobre um pouco sobre o Pauling, tá bom? Aqui tem falando dele, né? Isso aqui é o diagrama, se chama diagrama de flechas, tá certo? E aqui são as camadas, né? Quem conhece sabe, né? Que aqui é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, não é isso? Mas, assim, vocês entendendo o conceito, vocês entendendo identificar que... Claro, vamos aqui pro papel. Olha, eu tenho aqui hoje, tá? O hidrogênio. Eu sei que isso aqui é o hidrogênio. O símbolo do hidrogênio é o H, tá? Onde aqui embaixo eu tenho um número atômico do hidrogênio, tá certo? E aqui em cima eu tenho o número de massa do meu hidrogênio. Então aqui, ó, é o número de massa, tá bom? E aqui o número atômico, certo? Vocês sabendo identificar isso já ajuda. Outro ponto importante da nossa aula de hoje é as camadas. Quais tipos de camada a gente tem? K, L, M, N, O e P, né? São 7. N, O, P e Q. E cada camada tem quantidade de elétrons. 2, 8, 16, 32, 32, correto? Estão acompanhando comigo aí? 18, tá? Deixa eu me achar aqui. 18 e 8, tá certo? E lembrar que cada camada, tá? Sempre quando você estiver fazendo a distribuição, sei lá, pro hidrogênio, vamos lá, pro hidrogênio, como é que ficaria? Só a camada K igual a 1. Porque o hidrogênio só tem um elétron, tá certo? Um número atômico dele aqui é para isso. Vamos dizer aqui o carbono. Cláudio, e o carbono? O carbono tem 6, então seria K2, tá? L, eu tenho até 8, não é isso? Mas aqui basta usar 4, tá? Posso deixar assim, Cláudio? Pode, porque a última camada só pode ter até 8 elétrons, e aqui eu tenho 4. E esse 8 elétrons aqui significa um negócio chamado regra, tá? Do octeto. Como não está falando octeto, que é nada mais isso que é essa regrinha aqui, tá? Que fala sobre que na nossa última camada, tá certo? Só pode ter até 8 elétrons, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? A gente viu 2 assuntos, por isso que o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente vai se falando.